Fala pessoal, uma boa tarde. A gente teve um problema aqui, não sei o que aconteceu, que o YouTube não lançou a aula de hoje, tá? Para vocês não ficarem sem o conteúdo, eu vou dar essa aula aqui para vocês, será gravada e logo logo a gente vai disponibilizar aí no YouTube para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje o tema da aula é solução de problemas, solucionando problemas com os alinhadores, ok? E aí espero que seja muito produtivo. Para solucionar os problemas com alinhadores, você tem que entender quais são os problemas que tem no tratamento com alinhador, certo? Quais são esses problemas? A gente sabe que os alinhadores têm uma série de limitações para alguns tipos de movimento. Eles são muito bons em empurrar, são muito ruins em contrair, tá? Em puxar dentes, por exemplo. E isso se torna um problema à medida que a gente precisa de evoluir alguns tratamentos. Por exemplo, fazer uma intercuspidação. Outro tipo de problema a gente encontra em extremos livres. A gente precisa de ter apoio tanto mesial quanto distal para favorecer o movimento dentário, tá? Com o alinhador. Outro tipo de problema, perda de tracking. Paciente que não usa bem o alinhador pode dar perda de tracking, movimentos mais imprevisíveis. Então, uma série de problemas que podem acontecer. E aí a gente vai falar disso agora para vocês, tá? Mais uma vez, peço desculpa aí por não estar transmitindo ao vivo como combinado. Porém, vamos tocar aqui e logo logo esse conteúdo vai estar disponível para vocês. Ó, os segredos têm um custo, tá? Ou seja, eles não são grátis. O Homem-Aranha já dizia, né? Falou tudo. E realmente tem um custo. Se você quer saber os segredos dos alinhadores, você tem uma opção muito simples, que é procurar a base de artigos que existem sobre alinhadores, e aí você vai pegar artigos desde 2006, 2010 e vai estudar sobre evolução até chegar hoje em 2021. Um outro tipo de solução, né? Um outro tipo de solução desse problema, né? Se você quer saber mais sobre os alinhadores segredos, segue a página aqui. Você pode fazer cursos, né? A gente está disponibilizando conteúdo gratuito para vocês. Se tiver interesse em aprofundar, realmente aprofundar no assunto, temos o curso Aligners Essentials também online, ok? Então tá aí as dicas para vocês de como evoluir e esse segredo, como eu disse, vai ser passado para vocês agora. Então, ó, eu coloco solução de problemas, porém entra também finalização. Finalização também pode ser uma solução de problemas. A gente ter aquele encaixe mais fino, aquele encaixe da mordida assim perfeito, aquele encaixe que não passa nem ar entre os dentes, né? Então, se a gente quiser se a gente quiser um resultado como esse, a gente tem que entender, tá bom? Então vamos lá, como a gente pode solucionar problemas e finalizar melhor? Primeiro, preveja necessidade de alinhadores adicionais, ou seja, o famoso refinamento. Será que nesse caso precisa de refinamento? Se vai precisar, então preveja isso algumas etapas antes. Por quê? Porque aí você pode solucionar algumas questões antes de fazer um novo escaneamento e mandar para a empresa ou para fazer no consultório. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você tem espaço de astema entre os dentes, você está fechando aqueles espaços e já viu que perdeu o tracking e não vai fechar sozinho, por que não começar já a colar botões, elásticos, colocar botões e chain para ajudar a fechar esse espaço o máximo possível para quando chegar no refinamento você tá com a solução do seu problema, tá bom? Você pode utilizar também alicates, eu já dei uma aula muito legal sobre alicates, os tipos de alicates, quais alicates você deve ter e para que cada um serve, tá? Não precisa de comprar o kit do E6, né, que são R$ 6.000, tem 14 mil alicates, não precisa disso tudo. Com 3 alicates você resolve bem vários tipos de problemas e soluciona várias questões dos alinhadores. Uma opção também, você pode seccionar o penúltimo alinhador.
deixa o último para a conclusão do tratamento, ou seja, se você precisa fazer algum ajuste, recortar o alinhador, não pegue o último, tá? Pegue o penúltimo, tente recuperar o tracking antes das últimas etapas. Então, se precisar de seccionar, fazer uma extrusão, intrusão, fechar espaço, seccione ali os alinhadores antes que chegue no último, tá? Olha essa dica, pessoal. Essas dicas que eu estou dando aqui, dicas que valem ouro, tá? Eu falei dos segredos, né? Eles têm um custo. O custo é você prestar atenção aqui nessa aula, assistir tudo, para você entender as diretrizes, né? O conceito do Aligners Essentials. Sobrecorreção das posições do refinamento. Ou seja, se você quer terminar um paciente classe 2 em classe 1, termine ele em super classe 1, ou seja, quase classe 3. Tá bom? Então vai fazer uma sobrecorreção do caso para que você termine com melhor qualidade. Ah, mas se já chegar na posição, já tiver ok, ainda tiver mais alguns alinhadores. Se chegar na posição e tiver mais alguns alinhadores, o que você vai fazer? Descarta os alinhadores extras. Se já chegou na posição, você não precisa utilizar mais nada, só fazer a contenção. Ok? Planeje com sobretratamento. O que é sobretratamento? Ou seja, um dente que precisa de ser lingualizado, você vai deixar ele mais lingualizado do que deveria estar. Um dente que precisa de uma extrusão, você vai extruir mais do que ele deveria ser extruído. Uma classe 1 termina, uma classe 2 corrigida termina no planejamento basicamente em classe 3. Uma classe 3 no planejamento vai terminar em classe quase 2. Tá? Então, sobrecorreção, uma mordida profunda termina com mordida aberta. Sobrecorreção de tratamento. Tá? Não utilize o virtual chain, exceto quando existe uma mordida aberta virtual. Por que não utilizar virtual chain, exceto quando você tem uma mordida aberta? Porque ele contrai a arcada, fecha a mordida, inclina os dentes e você cria contatos oclusais desnecessários. Ou seja, criando contatos oclusais necessários, principalmente na região anterior, você vai gerar uma mordida aberta posterior. Então, olha como as coisas vão se interligando. Anotou essas dicas? Pega o caderninho, anota aí tudo direitinho, deixa tudo escrito para você não errar mais quando você fizer o seu planejamento, o seu tratamento e como solucionar os problemas. Visto assim parte da teoria, vamos então partir para a parte prática. Como solucionar problemas clínicos. Então, o paciente está ali na cadeira, chegou com um problema, você tem que solucionar esse problema clínico. Ok? Então, vamos lá. A diferença entre sobrecorreção e sobretratamento. Sobrecorreção das posições no refinamento, tá? Então, planeje sobretratamento. Você vai planejar sobrecorreção e sobretratamento. O que é sobrecorreção? Realizar movimentos individuais. Exemplos, rotações, você planeja mais 30% de rotação do que o ideal. Tá? É uma dica, tá? Então, pelo canino, premolares, molares, você vai planejar a mais essa rotação. Nos incisivos, como a rotação é mais aceita, você não precisa planejar tanto, mas você vai colocar pelo menos 10% a mais, ou 20% a mais, 15% a mais ali de rotação. Se tem que rotacionar 10 graus, você adiciona mais 1,5 grau, ok? E para os caninos e os dentes com raízes mais robustas, precisa de 10 graus, você coloca 30% a mais, ou seja, 13 graus. Tá certo? E o que é o sobretratamento? Realizar tratamento a mais. Então, mordida aberta, você termina com mais 2 milímetros de overbite, ou seja, você tem que terminar com uma oclusão, com uma mordida quase que profunda, né? O ideal seria cobrir metade dos incisivos, por exemplo, se a sua mordida for aberta. Se a mordida for fechada, termine com 0 de overbite. Tá? Então vai intruir, no final das contas, perdendo ali parte do tratamento que acontece de forma natural, você não vai ter esse 0 de overbite, você vai ter mais ou menos ali os 3 milímetros de overbite que você precisa. Expansão até que as cúspides palatinas toquem nas vestibulares inferiores. Isso aí a gente faz já com o Hyrax, por exemplo, né, com o Irex.
Quando a gente expande uma arcada, a gente deixa as cúspides inclinarem até tocarem cúspides palatinas superiores com cúspides vestibulares inferiores, tá? Vertente vestibular, vertente lingual da cúspide vestibular e vertente vestibular, vertente interna da cúspide palatina do superior, tá? Acho que vocês entenderam aí, compreenderam os desenhos, tá? Então, quando for expandir, sobrecorrija também essa expansão. Então, olha esse caso, ó, que eu falei, seccionar o penúltimo alinhador, deixar o último para conclusão do tratamento. Esse caso é um caso que precisava de fazer uma retração, né? Ele tinha um apinhamento aqui nessa região. Ao final do caso, olha o que aconteceu, começou a ter um toque prematuro anterior. Geralmente, mordidas abertas em tratamento com alinhadores não acontece por causa por causa do alinhador. Não quer dizer que o alinhador intruiu esses dentes, mas sim que a gente acabou gerando um toque prematuro anterior. E isso a gente consegue observar quando a gente tem a maioria dos casos, né? Geralmente a mordida aberta se dá 70% dos casos por causa de um toque anterior. Então, como que a gente vai fazer esse caso? Secciona os alinhadores ou remove o alinhador, você pode também. E utiliza elásticos. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei botões nessa região vestibular e coloquei botões na região palatina do alinhador. Tá? Não coloquei no dente para não fazer movimento dentário. Com isso, a gente conseguiu extruir um pouco esses dentes. Não está o ideal, né? Mas a cúspide já tocou aqui nos dentes, já tem guia canino, já tem tudo certinho. Precisava de um refinamento extra, o paciente não estava interessado e a gente fica na mão do paciente. Ele já estava satisfeito porque houve a correção do problema dele. Tendo a correção do problema, a gente só finalizou a oclusão, dando os contatos oclusais ideais, tá? Então isso faz parte de um refinamento, de uma finalização, de uma solução de problemas, uma mordida que se encontrava aberta e hoje não se encontra mais. Outro ponto também, finalização. Então a gente precisava de intercuspidar melhor, né? A gente tinha aqui uma paciente que estava um pouquinho em classe 2, a gente precisava de usar esses elásticos. Então a gente abriu espaço para botões, colocou elástico para melhorar essa relação. E aqui a gente fez uma extrusão desse dente. Vale a pena lembrar que o ideal é que você remova os atáchions para ajudar a dar liberdade no dente durante o movimento. Então, esse aqui do lado esquerdo, paciente que estava um pouco em classe 2, como melhorar os encaixes usando os botões, e aí você tem que prestar atenção nos vetores de força. Então, a gente tem um vetor de distalização seguindo nessa direção. Como ele está, né, nesse sentido, ele tem um vetor de intercuspidação também, e aqui um vetor totalmente de intercuspidação. A gente pode ver que a força está vindo nessa direção. Um pouquinho de classe, como se a força tivesse 50% para a classe 2 e 50% para intercuspidar os dentes, que é o que a gente desejava. Aqui também uma outra situação, precisando distalizar um pouquinho, esses elásticos aqui de classe 2. Esse dente precisava de um pouquinho de oclusão, né, de intercuspidação, por isso o elástico envolto dessa maneira. E aqui a gente tem esse vetor de força bem parecido com o vetor de força do lado esquerdo, ok? Então, botões, elásticos, chain, tudo isso ajuda na intercuspidação. Aqui a gente tem o pré-refinamento, antes da gente usar esses elásticos, tá? O uso do elástico foi só na fase de refinamento. Olha como esse canino estava quase um pouquinho em classe 2, certo? E aí a gente conseguiu fazer uma inclinação melhor radicular desse dente, um encaixe melhor aqui nessa região, bem como os pré-molares. Então, modificou um pouquinho, né? Era pouca coisa que precisava melhorar. Olha o encaixe desse premolar, né, do segundo premolar, como que melhorou. A intercuspidação do primeiro também ficou bem fina, bem rente. Então, um sucesso, né? Pode dizer que teve bastante sucesso na finalização desse caso, na intercuspidação do caso, certo?
Esse caso, perda de tracking, a gente consegue observar aqui pelo alinhador que o dente não está na posição que deveria. A mesma coisa nos dentes de cá, perdeu o tracking, não está movimentando como deveria, aqui também. Então a gente vai usar elásticos para ajudar. O que eu precisava fazer aqui? Eu precisava de reduzir o tamanho dos diastemas. Tá? Então a gente tinha um gap nesse alinhador, e aí você tem que ficar atento onde está o problema. Precisava desdistalizar mais esse canino e mesializar esse molar, porque olha aqui o gap, ok? Então o que eu fiz? Botão nesse dente e elástico para colocar os dentes mais próximos. Ah, vai abrir um espaço aqui? Provavelmente vai abrir um espaço, não tem problema. Depois você pode, se quiser, antes de fazer o refinamento, colar um botão aqui e usar o elástico também para fechar esse espaço. Ah, eu posso fechar esses espaços aqui. Isso foi antes de fazer o escaneamento para pedir novas etapas. Então a gente perdeu um pouco de tracking, perdeu um pouco da movimentação, o dente não estava na posição que a gente desejava. Ok, não tem problema, você pode escanear e fazer novas placas. Mas por que você não melhora essa condição, fecha mais os espaços para você precisar de menos placas no seu refinamento? Para o seu tratamento andar mais rápido, para você concluir ele num tempo melhor, enfim. Tá aí soluções de problemas, né, que vamos encontrar, e aí vale muito a pena a gente pensar nesse tipo de solução. Aqui, como vocês podem ver, o espaço que tinha, né, entre os dentes. Aqui, espaço no molar, espaço entre o segundo molar e o primeiro molar. Espaço grande aqui entre pré e canino. Né? E o de baixo também, olha aqui, tinha um espaço maior e a gente usou elástico e fechou esse espaço. Olha aqui esses molares, como que fecharam legal. Ó. Aqui ponto de contato agora, já está encaixado. Esses dentes estão um pouco inclinados, então a gente vai melhorar essa relação, né? A gente vai colocar eles em classe 1 daqui a pouco. Puxar esse canino, deixar esse canino mais em classe 1 também. Mas olha a diferença desse espaço que a gente tinha para esse espaço. Isso reduz demais a quantidade de alinhador que você vai precisar. Ou seja, soluções de problemas. A gente tem que ter criatividade, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, espero que esteja claro e esteja assim, de fácil compreensão dos vetores de força que a gente precisa. Então, eu precisava de trazer esse dente para trás, esse dente para frente. A gente pode fazer esse vetor de força através de um elástico. Ah, vai rotacionar o dente? Pode rotacionar um dente, mas cabe uma leve rotação aqui? Se aceitar, sim, né? Então, observe também os efeitos colaterais. Então, a gente tem a foto pré-botões e elásticos e as fotos pós-botões e elásticos. Outro tipo de problema muito comum também, que é a relação de extremo livre. Olha só esse videozinho, olha só a posição dos segundos molares, como eles estavam muito inclinados, né? Essa angulação mesial de coroa de precedente. E olha só que tem um lugar, né, para colocar botão. Por quê? Porque isso aqui é um extremo livre. O que isso quer dizer? Que alinhadores têm dificuldade de fazer movimentação em dentes que estão em extremo livre. Então, eu contar só com o alinhador, que o alinhador faz essa força, é bobeira, tá? É perda de tempo. Se você entende que ele não vai conseguir fazer o movimento com maestria, com precisão, coloca aqui um botão para auxiliar. Então, tem um attachment para ajudar essa inclinação e o botão em cima e embaixo, e aqui está usando o elástico para poder ajudar. Tá certo? Então, olha só a condição, né, utilizando botão e elástico. E aqui o caso, o dente praticamente encaixando em classe 1. Né? Vamos ver esse videozinho aqui para vocês verem. Olha a movimentação dos segundos molares. Olha como eles estão sendo inclinados, bem de leve, né? Você vê que é um movimento bem difícil. Mas a gente vai contar com a ajuda de botão e elástico para colocar esse dente na posição certinha. Olha aqui esse segundo molar. Olha como ele está descendo a distal, né? Olha como ele faz esse giro, essa rotação. Se não tivesse o elástico, provavelmente isso não aconteceria. E aí a gente pensa, pô, só 14 alinhadores, a gente tem um resultado excelente aqui no planejamento.
Precisou de refinamento? Vamos ver aqui se precisou de refinamento ou não. Olha só, não precisou de refinamento. Tá? Com 14 alinhadores, a gente corrigiu aquela mordida de topo, a gente tem um melhor overjet. E olha aqui o canino, olha a cúspide aqui, como é que tá encaixadinha, né? Ele deu aquela assentada distal, né, que a gente costuma ver numa oclusão correta. Então o dente assentou na posição, tá aqui encaixadinho, classe 1, com a ajuda de botão e elástico. Então, pessoal, é isso que eu falo. Se você entende como funciona, se você sabe a limitação, sabe dos problemas, automaticamente você sabe solucionar os problemas. E aí, eu fiz um curso sobre criatividade com Murilo Gun. Murilo Gun é um dos caras que mais fala sobre criatividade, né? É um curso bem legal, chama Reaprendizagem Criativa. E nesse curso ele fala que criatividade nada mais é do que solucionar problemas de forma não convencional. Então, a criatividade é solucionar problemas de forma não convencional. Qual seria a forma convencional para esse caso? Colocar um atáchio e deixar o dente fazer, né, o alinhador fazer o trabalho no dente. Qual seria a forma criativa? Colocar um attachment, colocar um botão e colocar um elástico. E aí você tem uma solução de problema muito mais assertiva, realmente uma solução do problema para o paciente. Então, pessoal, dei aí algumas dicas. Temos mais situações de problemas para corrigir que a gente pode fazer com alicate, como mostrei na aula de alicate. Se você quer fazer rotações, você pode colar botões e elástico para ajudar na rotação. Então, uma solução de problema a gente tem como resolver antes de pedir socorro, antes de pedir para escanear, para fazer um novo planejamento. Ok? Pessoal, se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, as aulas são assim rapidinhas, são pontuais para te ajudar aí no dia a dia clínico, para você resolver, para você ter mais sucesso com alinhadores. A dica que eu dou é: segue aqui meu Instagram, não esquece de ativar as notificações. Tem sempre postagem nova, falo de situações com pacientes, casos clínicos, tem sempre conteúdo novo ali no Instagram. Então segue lá, ative as notificações, curta e comente. Por quê? Porque se você fizer isso, o Instagram, né, o algoritmo, vai entender que você está gostando e vai sempre mandar esse conteúdo para você. Então você sempre vai receber e vai estar atualizado. Tem um canal no YouTube também. Então, Dr. Pedro Pontello, vai lá, curta esse vídeo, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, mande suas questões, né, suas dificuldades, se está dando certo ou não, manda para mim se está te ajudando esse conteúdo, porque isso também torna o vídeo mais relevante e aí mais pessoas têm acesso também, tá? Vamos todo mundo crescer junto e por fim se inscreve no canal, ative as notificações do YouTube e do Instagram, não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário e de ativar, beleza? Pessoal, muito obrigado, desculpa aí a confusão do horário, né? Não sei o que aconteceu, que eu não consegui fazer essa aula ao vivo, mas agora está gravada e aí vocês vão receber esse conteúdo também, vocês não vão ficar sem essa aula, beleza? Um ótimo dia para vocês, uma boa quinta, para quem eu não ver, para quem eu não conseguir encontrar, um ótimo final de semana, aproveite aí com sua família, com o que você tiver que fazer, se cuidem, fiquem com Deus e um forte abraço a todos.